Olá, meus amigos do Agro. Venho com mais esse vídeo da série Agro, Drones e AP com o professor Cristiano Zerbato. O assunto que eu quero abordar hoje é sobre os tipos de câmera, né, a RGB e a multiespectral, para a gente discutir. É uma discussão que o pessoal tem bastante dúvidas sobre as utilizações de uma ou de outra, tamanho de pixel e resoluções. Tá bom? Vamos compartilhar minha tela. Então, câmera RGB versus câmera multiespectral. Tá? Para que a gente utiliza uma, para que a gente utiliza outra, quais são as utilizações. Tá? Então, sempre a primeira pergunta, né, é qual o seu objetivo com o mapeamento aéreo? O que te interessa? O que você quer enxergar? Qual resultado você quer tirar dessa imagem aérea? Qual solução? Tá certo? Lembrando sempre que a agricultura de precisão é uma gestão, tá? E a gente tira as decisões em cima da tecnologia. Tá? Então, qual é o seu objetivo? Tá? Eu sempre gosto de falar sobre duas grandes vertentes aí na agricultura de precisão com drones. Tá? Quando o que me interessa são as coordenadas das imagens, tá? E quando o que me interessa é a reflectância das plantas, tá certo? Então, essas duas são as duas grandes vertentes que a gente trabalha com esses tipos de câmera. Tá? Então, por exemplo, quando a gente quer coordenada das imagens, tá? Não me importa se tem planta ou se não tem, se a planta está verde ou amarela na minha lavoura. O que me importa, sim, são as coordenadas. Eu quero levantar coordenadas do meu terreno. Tá? Então, para quê? Para fazer mensurações, tá? Medir distâncias, medir volumes. A gente consegue medir volumes numa imagem aérea. Né? Lembrando sempre que a gente tem o X, o Y e o Z, né? São as coordenadas planimétricas e altitude. Né? Perfis de elevação, né? Então também quando eu quero analisar perfis de elevação do meu terreno, né? Toda a parte da topografia. Levantamento de curvas de nível, tá? Aqui eu deixo uma observação, cuidado com a precisão se você for alocar essas curvas de nível a campo. Aí tem uma outra técnica, né? A gente precisa alocar pontos de apoio, pontos de controle, de cheque, né? De verificação, tá? Com nível RTK, por exemplo, quando eu quero alocar depois essas curvas de nível, lembrando sempre que o GPS que está integrado no meu drone é um GPS de navegação, então vou ter o erro lá de 3 a 5 metros. Para eu visualizar essas curvas de nível numa imagem, beleza, é só para visualização, mas se eu for alocar essas curvas de nível posteriormente no meu terreno, eu preciso ter uma precisão centimétrica. Tá? E isso é um assunto para um outro vídeo, para a gente ver como que a gente deixa as coordenadas das imagens com precisão centimétrica, tá bom? Se eu quero fazer medições de falhas na lavoura, né? Por exemplo, o pessoal aí do setor sucroenergético está usando bastante mapas de falhas. Se eu quero fazer georreferenciamento de imóveis rurais, tá? Lembrando sempre da precisão, tá? Mas já tem uma regra, uma norma do INCRA para fazer georreferenciamento de imóveis rurais via normatização do INCRA, e aí sim eu tenho uma regra de quantidade de pontos de apoio para isso, para deixar a imagem precisa. Tá? Ou seja, a palavra-chave aí é sistematização. Então, de uma maneira geral, quando o que me interessa são as coordenadas das imagens, uma câmera RGB, que é a câmera colorida normal, né? A câmera do nosso celular, por exemplo, é RGB, câmera colorida, né? Essas que já vêm aí no Phantom, no Mavic, que são câmeras normais coloridas, eu consigo fazer todas essas mensurações, tá? Quando me interessa, o que me interessa são as coordenadas da imagem, tá? Numa outra vertente, quando me interessa, aí sim, a reflectância das plantas, né? Ou seja, quanto de luz que ela está refletindo. Tá? Lembrando sempre que tem três interações da luz solar com os objetos, com as plantas, né? Ou elas refletem, que é o que a gente consegue coletar com os sensores, ou elas transmitem, né? Alguns comprimentos de onda passam pela parede, né? Pelo tecido e é transmitido, e parte é absorvida, né? Lembrando sempre que a planta absorve, né? Para fotossíntese, né? Síntese de energia a partir de luz. Tá?
O que a gente consegue coletar com os nossos sensores, com as nossas câmeras, é a energia refletida, tá? E aí sim, quero estudar, isso não importa, sim, o verde da planta, outros comprimentos de onda, que a gente sempre, quem trabalha com esse tipo de tecnologia, a gente fala em saúde da vegetação. Né? Quanto que minha planta está saudável, por exemplo. Tá? A gente vai discutir mais sobre isso em índices de vegetação. Então, eu transformo essas reflectâncias, né, em certos comprimentos de onda em índices de vegetação. Tá? O mais famoso aí é o NDVI, né? Que é o infravermelho menos o vermelho sobre o infravermelho mais o vermelho. Tá? A gente transforma isso no NDVI. Isso, né, esses índices têm alta correlação com a biomassa da cultura. Tá? Então, consigo ver regiões que têm mais ou menos biomassa. E com isso, né, com esses índices, eu consigo fazer correlações agronômicas, né, como, por exemplo, o teor de nitrogênio das plantas, né, a altura de uma planta para eu decidir se a dosagem, por exemplo, de um maturador, tá? E outras várias correlações. E aqui sim, né, o que me importa, se me importa a reflectância das plantas, aí a gente começa a trabalhar, né, lembra aí que eu falei do NDVI, né, que tem a banda do infravermelho próximo, aí sim eu preciso trabalhar com as câmeras multiespectrais, que eu tenho as bandas, a banda, por exemplo, do infravermelho próximo, que me interessa para fazer esse índice de vegetação famoso, que é o NDVI, certo? Bom, quando a gente fala de câmera RGB, tá, a gente começa a se falar dos tipos de resoluções, tá? Então, a primeira resolução que eu quero discutir com vocês é sobre a resolução geométrica, certo? Geométrica da geometria, né? Qual que é o menor elemento de uma imagem? Se já deram um zoom muito alto numa imagem, o menor elemento de uma imagem é o pixel, certo? Lembrando que eu tenho câmeras, né? Tenho, na verdade, dois tipos de pixel, né? O pixel na imagem, que está correlacionado com a resolução da câmera, tá? E o pixel no terreno. Tá? Qual que é o tamanho do pixel que eu quero no meu terreno? Também chamado de GSD aí no ambiente dos drones. Ground Sample Distance, tá? Que é o tamanho do pixel no terreno. Essa é a resolução geométrica. Tá? E isso tem a ver com a altura de voo. Então tem uma continha matemática, tá? Que eu vou demonstrar em outra oportunidade, que a gente sabendo o pixel, né, que a minha câmera me dá, o tamanho do GSD, o tamanho do pixel no terreno que eu quero e a distância focal da minha câmera, eu consigo estimar a altura de voo. Tá? Então, eu quero um pixel de 5 centímetros. E eu tenho as informações da minha câmera com relação ao tamanho do pixel que ela me produz na imagem e a minha distância focal, eu consigo prever a altura de voo que eu vou ter que voar para atingir aquele tamanho de pixel. Tá? Seja aí das câmeras, qualquer câmera acopladas em drones, essa segunda, terceira, a quarta e a quinta, né, são acopladas já nos drones da linha DJI, e uma bastante utilizada, que é a A6000 da Sony, nos VANTs, né, de asa fixa. Bom, aqui a gente começa a trabalhar com dados matriciais, né? Então, quem trabalha aí com SIG, a gente trabalha aí dentro do QGIS, no ArcGIS, ou estrutura de dados vetoriais, né, que é linha, ponto e polígono, ou matriciais. Matriciais a gente lembra de matriz. É uma matriz de número, ou seja, cada pixel, eu consigo transformar cada valor de pixel, né, cada reflectância dos valores de pixel em um número. Por isso que é chamado de dados matriciais, é uma matriz. Então, dentro dos softwares de SIG, né, Sistema de Informação Geográfica, a gente trabalha com dados matriciais, quando a gente trabalha com imagens. Tá? Lembrando que cada pixel é uma informação, certo? E isso vai me dar o tamanho do arquivo, tá? Se eu tenho pixels menores na minha imagem, eu tenho mais informações, eu tenho maior número de pixels, e isso vai me deixar minha imagem mais pesada. Lembrando que cada pixel é uma informação e cada pixel leva um tamanho de arquivamento. Tá? Geralmente, imagens pancromáticas em tons de cinza, cada pixel vale 1 byte. Imagens coloridas, RGB, por exemplo, cada pixel é 3 bytes. Então, se eu sei a quantidade de pixels
de uma imagem, eu consigo estimar o tamanho do arquivamento em megapixels, ou megabytes, por exemplo, né? Ela vai me pesar no arquivamento digital tantos megabytes, certo? E aí eu classifico, né? Cada pixel eu tenho uma informação, ou uma informação textual, né? Eu sei onde que é rio, onde que é mato, onde que é solo exposto, ou uma informação numérica, valor do índice de vegetação, por exemplo, tá certo? Bom, aqui é uma imagem, né, só para a gente demonstrar aí a questão da resolução geométrica, o tamanho do pixel, uma imagem de 1,6 metros de pixel, né, lembrando que 1,6 metros é 1,6 por 1,6, tá? E ao longo aqui a gente vai aumentando a resolução, ou seja, diminuindo o tamanho do pixel. Então, onde eu tinha uma informação aqui, ó, eu vou dividir esse tamanho de pixel por 2. Onde eu tinha uma informação, agora eu tenho 4. Né? Uma resolução de 80 centímetros. E assim sucessivamente, se eu for diminuindo o tamanho do pixel, ou seja, eu vou melhorando a minha resolução geométrica. Até eu ter um pixel aqui de 1 centímetro e enxergar o que eu não enxergava no pixel maior, agora sim eu consigo com nitidez enxergar. Isso no campo, no agro, é a mesma coisa. Tá? O que eu quero enxergar é o tamanho do pixel que eu devo decidir, tá certo? Bom, aqui só uma curiosidade, né? Como que o que é uma câmera, por exemplo, de 20 megapixels, né? Que é a câmera do Phantom, por exemplo, ela tem 20 megapixels. Tá? Então, eu peguei alguns dados técnicos aqui da câmera que vem no Phantom 4, o Advanced ou no Phantom 4 Pro, né? Ele tem um tamanho do CCD. CCD é o sensor que fica interno à câmera, que é o que capta as imagens, né? 12,8 por 9,6 milímetros. E tem o tamanho da imagem, que uma foto dessa câmera nos dá. Ela nos dá uma imagem, nos dá 5.472 por 3.648 pixels, tá? Tanto numa direção quanto na outra. 5.472 por 3.648. Esses são dados técnicos da câmera, tá? Então, se eu dividir o tamanho do meu CCD, do meu sensor, pela quantidade de pixels que ela nos dá, eu sei o tamanho do pixel na imagem. Então, aproximadamente, tanto em uma direção quanto na outra, né, eu tenho um tamanho de pixel médio de quase 2,5 micrômetros, o tamanho de pixel na imagem. Tá? E uma resolução aqui de 20 megapixels, eu coloquei 18 aqui, mas está errado, aqui é 20. Tá? Então, se eu pegar uma imagem que tem 5.472 por 3.648, se eu multiplicar, né, eu vou dar a quantidade total de pixels que uma imagem dessa câmera nos dá. Tá? Então, ela nos dá 5.472 vezes 3.648, tá? Eu já dividi por 1 milhão para dar em mega, né? Dá 19,96, aproximadamente 20 megapixels. Tá? Aqui é 20, não é 18. Tá? Então, aproximadamente 20 megapixels. Isso que é uma resolução da câmera, tá? Uma câmera de 20 megapixels, de 21, de 18, tem a ver com a quantidade de pixels que ela nos dá em uma imagem, tá? Então, quanto maior a quantidade de pixels que ela me dá numa imagem, maior é a resolução dela, tá? Ou seja, menor é o pixel, certo? E quanto melhor a resolução, mais alto, por exemplo, eu consigo voar com a mesma qualidade que eu quero. Tá? Por quê? Porque na conta, né, nas continhas que a gente vai ver posteriormente sobre o GSD, o tamanho do pixel no terreno, né, a gente leva em consideração a distância focal, que é a distância da lente até o meu sensor da câmera. A gente leva em consideração o tamanho do pixel da imagem e o tamanho do pixel que eu quero no meu terreno. Eu quero um tamanho de pixel de quanto no meu terreno? De 5 centímetros, 10 centímetros? Então, isso, a gente insere esses dados numa continha matemática e estima a altura de voo. É bastante legal, a gente vai ver isso posteriormente, tá bom? Bom, quanto menor o GSD, lembrando que GSD é o tamanho do pixel no terreno, tá? Lembrando que quanto mais próximo do alvo eu tenho, menor tamanho de pixel, e quanto mais alto, né, mais distante do meu alvo, eu tenho um maior tamanho de pixel, certo? Em contrapartida, eu tenho um menor tamanho de pixel, porém eu
tem uma menor área mapeada, certo? Como se fosse um cone aqui. Em contrapartida aqui eu tenho um maior tamanho de pixel, porém eu mapeio, em cada tiro que o drone dá, eu mapeio uma maior área. Ele tem uma maior área de cobertura, tá? Ou seja, eu ganho em tempo de voo, tá? A questão é, qual o tamanho de pixel que eu utilizo, tá? A gente vai descobrir, né? Dependendo do que você quer enxergar. Então, quanto menor o GSD, maior será a resolução espacial ou geométrica, né? Tem um maior detalhamento. Melhor a acurácia posicional, a posição de cada pixel nesse terreno. Quando eu falo aqui em GPS, em coordenadas, menor pixel, pixel menor, melhor acurácia. É mais demorado o processamento. Quando a gente for processar as imagens no software para gerar o ortomosaico, né, vai ser mais demorado, porque cada pixel é uma informação. Então, quanto mais pixel na imagem, quanto menor o pixel, mais pixel na imagem, mais tempo de processamento, é mais pesada a imagem. E menor a área de cobertura, tá? Em contrapartida, quanto maior o GSD, quanto maior o tamanho do pixel no terreno, menor a resolução espacial, então menor detalhamento, porque o meu pixel está maior, pior a acurácia posicional, né? Eu tenho o pixel maior, né? Cada coordenada do pixel, quando eu tenho um pixel maior, a coordenada vai estar com menor acurácia e mais rápido o processamento. Ele exige menos do computador, porque eu tenho um menor número de pixels. E a sua vantagem é que eu tenho uma maior área coberta. Certo? Lembrando que a acurácia posicional, tá? A gente vai discutir depois, posteriormente, geralmente para coordenadas planimétricas, né? X, Y, é de uma vez e meia o tamanho do pixel. E a altimetria, né? Para coordenadas de altitude, né? A acurácia é de 2 a 3 vezes o tamanho do pixel. Tá? Lembrando que isso quando eu estou utilizando métodos de precisão. Tá? Mas são dados técnicos aí. Mas aí vem a pergunta: qual o tamanho de pixel utilizar? Utilizo pixel de 2,5? Esses são os tamanhos de pixels mais utilizados. 2,5 centímetros, 5 centímetros ou 10 centímetros? Qual o tamanho de pixel? O que eu devo utilizar? Então vamos lá para alguns exemplos no agro. Tá? Aqui eu tenho um mapa de falhas, tá? Um mapa de falhas em cana, onde eu coletei as imagens, gerei um ortomosaico e processei esse mapa de falhas em outro software, né, específico para mapa de falhas, para identificar essas falhas. Tá? Ele identifica onde não tem planta é uma falha, e cada falha dessa eu tenho o comprimento dela. Então, eu consigo, né, ver a quantidade de falhas e o comprimento total e o comprimento de cada falha. Então, nesse exemplo, tá, esse comprimento dessa linha que está em negrito, eu tenho um tamanho de falha de 1,66 metros, né? 1,66 centímetros. Tá? E eu medi aqui, eu dei um zoom na imagem, medi o tamanho do pixel, eu encontrei o tamanho de pixel de 3 centímetros, certo? Então, se eu dividir 1,66, né, ou 166 centímetros por 3 centímetros, eu encontro quantos pixels eu tenho aqui precisos de precisão medindo essa falha. Tá? Ou seja, quanto maior o tamanho do pixel, menor a precisão da medição da falha. Certo? Vamos fazer um exemplo aí. Vamos dizer que eu tenho um tamanho da falha de meio metro e o tamanho de pixel de 10 centímetros. Então, 50 centímetros de um tamanho de falha dividido por 10 centímetros do tamanho do pixel, eu teria 5 pixels, 50 por 10, 5. Eu teria somente 5 pixels para medir essa falha. Ou seja, né, eu preciso ter confiabilidade no que eu estou medindo na imagem, realmente está no chão. Tá? A gente está fazendo um uma dissertação de mestrado justamente em cima disso. Tá? Qual o tamanho do pixel ideal para a gente medir essas falhas? Tá? Quanto maior o tamanho do pixel, menor vai ser a precisão, porque eu vou ter menos pixel medindo essa falha. Tá? Então, geralmente, para a gente trabalhar com esse tipo de mapeamento, né, mapeamento de falha, eu preciso sim de pixels menores, 3,5 centímetros. Tá?
Isso é bastante importante. Tá? Então, é o tal da pergunta, né? O que eu quero enxergar? O que eu quero medir? Então, preciso de uma precisão maior, de um tamanho de pixel menor, para eu ter uma precisão maior, para eu ter uma confiabilidade maior na medição dessa falha na minha imagem. Tá? Nesse caso aqui, falhas em cana. Tá? Vamos para uma outra vertente aqui. Então, aqui é uma medição. Bom, pessoal, agora transformando agora uma imagem em NDVI. Qual o tamanho de pixel eu devo utilizar? Tá? Diferentemente de uma medição, né, que eu preciso ter confiabilidade no campo, quando a gente trabalha com índice de vegetação, eu quero estudar regiões, manchas, com NDVI maior, com NDVI menor, com outros índices de vegetação que a gente vai discutir depois, maior, menor. Ou seja, eu não preciso ter uma precisão centimétrica do valor do pixel. Eu quero enxergar manchas, manchas de menor biomassa na cultura, por exemplo, tá? Para depois eu georreferenciar essa mancha, ir a campo e verificar o que está acontecendo. Tá? Nesse exemplo, até eu tenho uma resolução bastante boa aqui, né? 3,8 centímetros, tá? Mas eu falaria aí que poderíamos trabalhar aí com 10 centímetros de pixel tranquilamente, tá? E isso nos dá uma maior autonomia, porque eu poderia subir mais a altura de voo, certo? Eu preciso ter um pixel pequeno, então consigo trabalhar um pouquinho mais alto com o meu equipamento. Eu tenho um tamanho de pixel de 10 centímetros, por exemplo, e aí eu ganho autonomia, né? Porque o drone mais alto ele vai estar imaginando uma área maior, e eu não precisaria de um pixel de 3 centímetros, tá? Não me adiantaria. A imagem fica muito pesada, sendo que eu quero enxergar regiões. Tá? Então, essa que é a grande questão. Tá? Antes de planejar meu voo, tá? O que eu quero enxergar, qual que é o meu trabalho, qual que é o meu objetivo. Aí eu venho e decido o meu tamanho do pixel. Tá certo? Os softwares de planejamento de voo, geralmente eles já me dão, né, eu coloco lá a minha altura de voo, geralmente eles me dão uma prévia do tamanho do pixel, tá? Mas isso é padrão, tá? Depende muito da câmera que você vai estar utilizando, tá? Bom, vamos para as câmeras multispectral. Qual que é a grande diferença de câmera RGB para multispectral? Tá? Então, as multispectrais, além da resolução geométrica, que a gente estava discutindo até agora, que é o tamanho do pixel, ela tem a resolução espectral. Tá? O que é essa resolução? É a quantidade de bandas que esse sensor consegue coletar. Tá? Nesse exemplo aqui, na verdade, esse exemplo é dessa câmera, da Slant Range. Tá? Na verdade, existem várias marcas, né? Essa é a Slant Range, essas duas é da Mica Sense, essa é a MX, essa é a Altum. Tá? Essa é da Parrot Sequoia, e essa é uma câmera que já vem integrada no Phantom. Saiu aí há pouco tempo o Phantom com diafragma espectral. Tá? Enfim, aqui é um exemplo, por exemplo, eu tenho a banda zero, né, que eu tenho meus comprimentos de onda, tá? O comprimento de onda central aqui 550 nanômetros, que representa o verde, este representa o vermelho, este representa o red edge e esse representa o NIR. Não vou entrar em detalhes agora com o comprimento de onda, eu vou deixar para outro vídeo. Tá? Qual que é a grande diferença? Eu tenho bandas, por exemplo, near infrared, né, que é o infravermelho próximo, e o red edge. Ou seja, eu consigo fazer índices de vegetação como o NDVI, porque as nossas câmeras RGB não possuem esses comprimentos de onda, e sim somente o verde, o vermelho e o azul. Red, green e blue. Tá certo? Qual que é a grande diferença, ou a grande sacada, a grande padronização? Tá vendo que essas câmeras, independente da marca, ela vem com um sensorzinho, esse, por exemplo, esse, e aqui em cima do Phantom esse. Ele capta a quantidade de luz, tá vendo que tá cheio de sensorzinho aqui em várias direções, capta a quantidade de luz que está chegando naquele momento. Por quê? Porque a planta ela vai refletir mais ou menos, claro, tem a ver com a saúde dela, mas tem a ver com a quantidade de luz que chega. Ela vai refletir mais ou menos, dependendo da quantidade de luz que está chegando mais ou menos. Então, um dia ensolarado, por exemplo, um céu de brigadeiro sem nuvens, é diferente de um céu totalmente nublado, fechado. A quantidade de luz que está chegando na plantação. Tá? Dependendo do horário do dia,
né? De manhã ou à tarde, a insolação é diferente, os raios do sol estão batendo diferente ali na plantação. Então, primordial essa calibração dessas câmeras que vem, esse sensor, esse sunshine aqui, o sensor de luz, tá? E além disso, ainda tenho placas de calibração. Então, geralmente as câmeras multispectrais ela vem com uma placa. O que eu vou fazer com essa placa? Ela tem um tom de cinza que eu tenho a reflectância dela conhecida. Então, toda vez antes de voar com a câmera multispectral, eu tiro fotos dessa câmera, dessa placa, desculpa. E na hora de processar as imagens, independente do software, aqui eu coloquei um exemplo do Pix4D, o que eu faço? Lá no software, tá vendo? Radiometric Calibration, tá? Da Red Edge. Então, eu calibro, né, a calibração radiométrica, eu seleciono a parte central dessa placa, porque eu sei que eu tirei essa foto dessa placa no momento que eu fiz o voo, ou seja, na insolação que estava ali no momento, e ela vai fazer a calibração, ela me mede o albedo ali, por exemplo, da azul, né, para cada, voltando aqui, para cada banda, né, essa aqui tem RGB, tá vendo que tem 5 bandas, né, RGB, Red Edge e infravermelho próximo. Para cada banda dessa eu faço essa calibração. Aqui, por exemplo, eu estou calibrando para azul, no momento do voo. E aí eu padronizo minha imagem. Isso aqui é o ponto-chave, é o pulo do gato para eu ter a certeza do meu índice de vegetação e conseguir correlacionar meu índice de vegetação com características agronômicas da cultura. Coisa que eu não tenho na RGB. Esse é um grande problema da RGB. Eu não consigo calibrar, não existe uma placa dessa de calibração para câmeras RGB. Então, eu consigo enxergar manchas com RGB? Consigo. Porém, eu não tenho ela padronizada, eu não consigo correlacionar isso com nenhum dado agronômico. Mas já é um grande ganho eu enxergar as manchas e poder ir na mancha e verificar o que está acontecendo. Eu não consigo recomendar. Já com as multispectrais, eu consigo já fazer algumas recomendações. Tá? Então, palavra-chave, apesar dessas câmeras serem bem mais caras, né? Chegando aí a 30 mil reais, 35, essa câmera aqui de cima, que é a Alton, chega a 70 mil reais aqui no Brasil, né? Estou falando de já com valores de impostos, tudo. Ela já tem uma câmera termal integrada, tá? Apesar delas serem muito caras, mas eu consigo uma calibração, um dado muito mais preciso quando a gente está falando em saúde da vegetação. Tá? Quando a gente quer enxergar índice de vegetação, biomassa da cultura, tá certo? Aqui então, só para exemplificar, né, o que foi tirado com uma câmera RGB de um talhão, feito as curvas de nível, certo? De 4 em 4 metros, as curvas 4 em 4 metros de desnível. Aqui foi feito sim com precisão, com pontos de apoio, que a gente vai discutir depois. Tá? Ou seja, eu tenho a precisão dessas curvas de nível, então eu consigo fazer isso com uma câmera RGB tranquilamente, câmeras coloridas normais. Em contrapartida, uma câmera multispectral, né, um NDVI de uma lavoura aqui de café, tá certo? Um ensaio que a gente fez, onde a gente consegue enxergar várias manchas, tá? E lá no local, como por exemplo, eu tenho um talhãozinho aqui que ele está mais verde, o índice de vegetação está maior. Tá? Eu consigo ir lá, coletar alguns dados das plantas e correlacionar com o valor desse índice de vegetação, tá? Em áreas que estão boas, áreas que estão ruins. Tá? E correlaciono e tiro a conclusão. Né? Faixas de NDVI de X a Y, as plantas estão saudáveis. E outros valores abaixo, as plantas estão sofrendo algum tipo de estresse. Tá? Então, essa é a grande diferença de câmeras RGB e multispectral. Certo? Mais uma vez, onde eu quero coordenadas, né, fazer levantamentos topográficos, e aqui eu quero enxergar com as multispectrais a, entre aspas, saúde da vegetação, o tanto que a planta está me refletindo em certos comprimentos de onda, que tem a ver com o que ela está absorvendo, né, para a fotossíntese. Ou seja, se ela está absorvendo bem e o índice de vegetação está alto, quer dizer que a fotossíntese está rodando ok, e quer dizer que aquelas plantas estão saudáveis, sofrendo menos estresse. Tá certo? Dá para fazer índices com RGB? Dá. Existem alguns índices, como por exemplo o VARI e o MPRI, que eu utilizo as bandas RGB. Eu não tenho infravermelho, eu não tenho Red Edge. Dá para fazer? Dá. Mas igual eu já falei,
eu consigo enxergar manchas, só que eu não consigo correlacionar essa mancha com nenhum tipo de problema. Não há correlação com o teor de nitrogênio, não há correlação com o tamanho de planta, não há correlação com dados de solo, nenhuma correlação, tá? Porque eu não tenho essa calibração. Então, com uma câmera RGB, por exemplo, eu consigo dados de altimetria, tá vendo? Modelo digital de elevação do terreno, áreas mais altas ou mais baixas, quando eu quero fazer a topografia do terreno, mas consigo também fazer alguns índices de vegetação, né, com as bandas da RGB, onde eu consigo enxergar manchas, né? Mas, mais uma vez, eu não posso correlacionar manchas feitas com índice de vegetação RGB com dados agronômicos. Eu só consigo isso com câmeras multiespectrais, que eu consigo as calibrações e tenho a certeza da quantidade de luz que chega, da quantidade de luz que as plantas estão refletindo em certos comprimentos, e transformar isso no índice de vegetação e, posteriormente, correlacionar isso com um dado agronômico que eu quero da minha cultura. Certo? Aqui, só como base de curiosidade, né? Aqui tem uma GoPro, né? GoPro é uma câmera muito boa, muito legal para fazer filmagens e fotos, mas para mapeamento aéreo, por conta desse abaulamento da minha lente, né? Vocês já enxergaram viram aí uma foto de uma câmera, de uma GoPro, né? As bordas são abauladas, e isso na hora do processamento, apesar de ter alguns softwares que conseguem fazer algum tipo de correção, é muito dificultoso para fazer depois um ortomosaico, tá? Então, coloquei aqui não utilizar câmeras que tenha abaulamento, né, esse fisheye olho de peixe na câmera. Né? A melhor câmera é com lentes retas, tá? Mais uma vez, né, não faço propaganda de nada. Tá? É uma câmera muito boa para certos tipos de operações, né, terrestres, mas para fazer ortomosaico mapeamento, câmeras que têm a lente abaulada, ela dificulta um pouco, tá certo? Então, para finalizar, né, câmera RGB ou multiespectral, qual que eu uso? Né? Qual o tamanho do pixel? Qual o índice de vegetação, que a gente vai discutir posteriormente em outros vídeos. Então, qual que é o seu objetivo do mapeamento aéreo? O que te interessa? Então, qual eu sempre falo? Né? Depende. Tá? Então, sempre a primeira pergunta, depende. É sentar com o seu cliente, ver quais são as demandas do seu cliente, o que ele quer enxergar, qual o produto que você quer gerar, para aí sim você decidir qual a câmera que você vai utilizar e qual o GSD, que é o tamanho do pixel no terreno, que você precisa para tirar informações precisas. Tá certo, pessoal? Então, essa é mais uma série Agro aí, drones e AP, tá? Fico à disposição, tá certo? E vamos nos falando e fiquem ligados aí nos próximos vídeos. Muito obrigado aí até o momento pela atenção. Um abraço a todos.